Mensagem do céu. Trazer para você uma reflexão maravilhosa que veio aqui para a gente, de uma pessoa muito querida, muito querida, muito querida mesmo. E me perguntando tão bonitinho que perguntou como é que nós podemos confessar nossos pecados. Existe alguma maneira correta de nós confessarmos nossos pecados? Será que nós sabemos confessar nossos pecados? Queridos, olha só, eu vou ter que ler um texto um pouco longo, não é? Vai ser um aconselhamento um pouco longo, isso porque nós não sabemos confessar nossos pecados se a gente não estudar as Escrituras. Por quê? Porque a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Vocês não sabiam disso, não? A gente vai pecando, tem aquela música, né, que até mudaram, né, a gente vai pecando, não é essa música, né, mas o que acontece é o seguinte, querido meu, querida minha, a gente chega diante do Pai e fala assim, Pai, perdoa todos os nossos pecados, não é? Então fica fácil nós não temos noção, nós não somos específicos, não é? Nós desconsideramos nosso Criador, nós desconsideramos aquele que nos fez, não é? A palavra correta para o nosso Pai em relação a gente não é Criador, queridos, é feitor. Só que a palavra feitor se tornou tão de uma conotação negativa no Brasil por causa dos feitores de escravos. Por que se chamavam feitores de escravos? Você sabe por quê? Porque eles faziam com que os escravos se tornassem escravos. Por meio de situações gravíssimas, como espancamentos, como amputação de órgãos, não é? Escravo que fugia tinha o topo do pé amputado, com machado, porque aí não ia conseguir correr nunca mais na vida, não é? Então, assim, eles eram tão açoitados que muitos escravos tinham a parte das costas todas retalhadas, porque as feridas eram saradas umas sobre as outras e eles eram novamente espancados. Então, a palavra feitor, para nós, embora nas Escrituras fale que o Senhor, Pai, Tu és o meu feitor, não é? O Senhor me fez. Nós não gostamos de usar esse texto. Claro, por quê? Porque a palavra feitor se tornou algo que se obriga. Mas feitor é quem nos fez, queridos. Essa é a conotação correta dessa palavra. No nosso caso, nosso Pai não é nosso Criador. Ele é nosso feitor. Ele nos fez. Nós não somos matéria, como vou dizer para você, nós não fomos criados como bara, não é? O Eterno, tudo Ele criou do bara, do nada. Nós não, nós somos feitos pela mão dEle, não é? Então, nossa relação com o Eterno é diferente de toda a criação. Toda a criação veio do bara, do nada, mas nós não. O Eterno nos teceu e nos fez. Então Ele espera de nós um relacionamento paterno, um relacionamento de família. E quando nós temos um relacionamento de família, nós precisamos compreender que quando nós agimos mal contra alguém, nós temos de tratar com aquela pessoa acerca daquilo que nós ferimos. E todas as vezes que nós pecarmos, nós ferimos nosso Pai Celestial. Tá bom, queridos? Isaías 59, vou ler o texto, é longo, então tenha paciência que eu vou ter que ler para você, não é? Isaías 59, versículo 1 em diante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. É impressionante essa parte do tecer teia de aranha, queridos. Até ontem eu estava ouvindo uma pregação, tenho de dar uma paradinha aqui, porque na pregação ele estava falando sobre as vestes, não é? O que significava as vestes? As vestes significam as boas obras, não é? E muitos vão estar lá nus naquele dia, não é? Não tem obras, não fez nada. E aqui olha só as obras dessa gente. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha, não é? E o que comer dos ovos dela morrerá, e um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, as suas teias não se prestam para vestes, e os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência em suas mãos, mais uma vez deixando claro que as obras nossas são as vestes que nós temos, não é?
As nossas obras é o que nos cobrem, queridos, não é? Continuando. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho de paz e não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas e quem anda por elas não conhece a paz. Que situação, hein, gente? Não conhecer a paz. Terrível, terrível, terrível. Por isso está longe de vós o juízo, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelos resplendor, mas nós andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, e andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo e não há. A salvação está longe de nós, porque nossas transgressões se multiplicam perante ti. Os nossos pecados testificam contra nós. Querido, o teu pecado, ele está testificando contra a sua vida. O meu pecado contra a minha vida, não é? Se nós não acertarmos isso enquanto nós estamos a caminho, queridos, é pior do que dívida bancária, meu querido. Os juros ninguém pode pagar, não é? Versículo 12 de Isaías 59, Shaiarro, continuando. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos nossa iniquidade. Eu e você sabemos no que nós transgredimos. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor e retiramo-nos do nosso Deus, o pregar opressão, rebeldia, conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. A pessoa que quer fazer a coisa correta, ela vai ser perseguida, ela vai ser odiada, não é? O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça lhe susteve. Vestiu-se de justiça, viu os frutos? O Eterno também se veste de justiça, como de uma couraça. Pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras dele, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o divido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-á paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pela Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião. Aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Eterno. A minha Ruach, meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, queridos, se o nosso pecado não é confessado, ele mesmo testemunha contra a gente. Por quê? Porque o adversário pega e usa como arma. Quem está munindo o adversário, nesse caso, somos nós. A nossa própria iniquidade faz com que nós não tenhamos comunhão para com o Eterno, com toda a sua propriedade. Então, assim, o que acontece muitas vezes durante a nossa vida? A situação onde a gente pode se acostumar com uma mentira, por exemplo, pode se acostumar com o que é chamado aí mentirinha branca, não é? Aquilo chega num ponto da vida da pessoa onde ela não, como eu vou te explicar, não dói mais mentir. Ela se afeiçoou tanto ao pecado que aquilo para ela se torna uma prática. Ela vai e ela peca e não tem problema, e ela vai e ela peca novamente. E todas essas questões que ela faz para que, com um fundamento, não é? Um fundamento que ela tem na própria vida, dizendo, olha, isso aqui que eu estou fazendo com um objetivo bom. Eu vou mentir para não magoar a pessoa, não é? Ela cria seus próprios ardis e não se importa com a relação com o Eterno, não é? Então, meu querido, minha querida, não tem como a gente pecar no atacado, não é? A gente pecar no varejo e pedir perdão no atacado, perdoe-me, né? Então você peca no varejo, você peca, por exemplo, uma mentira, um pensamento ruim, uma ação errada, e você chega diante do Todo-Poderoso e você não coloca cada questão e conversa todas as questões. Existem questões, amados, que
Eu particularmente tenho uma experiência tão complexa que algumas orações minhas com o Eterno, eu tinha até dificuldade de orar junto com meu esposo, até pouco tempo atrás, não é? Eram coisas que estavam dentro da minha mente, que me faziam muito mal, vez por outra aquilo ressuscitava de novo, pensamentos realmente ruins. Até que um dia eu falei, olha, Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso, então hoje eu vou orar juntamente com meu esposo, eu vou pedir ajuda, eu preciso de ajuda nessa área, eu não consigo lidar. E era sempre da mesma maneira que as coisas aconteciam, não é? Vinham em torno da violência que eu sofri na infância, e depois aquilo se transforma em sonhos, e durante o dia vindo os pensamentos ruins, em momentos que eu não queria mesmo que aqueles pensamentos viessem, eles se tomavam posse ali do direito, não é? E aquilo não era uma coisa precisamente boa nem positiva, e eu cedia aqueles pensamentos, não é? E graças ao Todo-Poderoso, a gente começou a orar juntos. Eu tive que especificar com toda clareza, com toda vergonha do meu coração, mas eu tive de falar, eu tive de chamar o meu marido e falar, querido, hoje eu vou orar, e eu vou orar uma coisa que é complicada para mim até de falar com você, eu nunca falei, mas eu vou ter que falar, porque eu não estou conseguindo vencer esses pensamentos que estão me vindo, não é? Então, assim, situações onde você se tornou, vamos supor, extremamente pessimista, não é? Começa a acontecer tanta coisa ruim na sua vida, não é? Eu estou acompanhando aqui famílias, queridos, que, olha, parece um abismo que chama outro abismo. Então, a pessoa teve situações de perdas na família, depois começou a ter problemas de divisão na família, depois começou a acontecer problemas de saúde na família, e isso vem uma coisa atrás da outra, que a pessoa chega num ponto e fala, céu, não consigo mais confiar no Eterno, não é? Esse é o momento que nós temos de confessar, Senhor, me perdoe, abertamente. Eu estou ferindo o seu coração profundamente. Me perdoe, em nome de Yeshua, me ajude, não é? Olha só, Tiago 5,16, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes curados, e muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Existem situações de confissão que você vai precisar de alguém, um conselheiro, uma conselheira, não é? Homem, normalmente, eu indico que esteja com aconselhamento com homem. Mulher, esteja com aconselhamento com mulher. Por quê? Porque quando nós estamos frágeis, queridos, é 2 para nossas emoções darem um salto quântico, não é? Na direção daquela pessoa que está nos ajudando, não é? Então, eu sempre aconselho homens a ter aconselhamento com meu esposo, e as mulheres a terem aconselhamento comigo, não é? Quando eu dependo de alguma outra pessoa, sempre estou pedindo ajuda aí para a Assum, para o Daniel, sempre a gente está dividindo o peso dessas questões de aconselhamento, quando a gente não pode estar realmente, eles têm sido nossos braços para poder estar aconselhando as pessoas, não é? Então, meus queridos, há situações que você vai ter de procurar ajuda de alguém. Você já tentou. Você tentou de todas as maneiras, eu estou querendo largar isso, não consigo. A partir do momento que você tiver alguém que não vai te julgar também, né, meu querido? Porque aí você confessa uma coisa para a pessoa vai ficar passando no seu rosto, misericórdia. Você vai, além de ter um problema com o pecado, você vai ter mais um problema com a outra pessoa que vai estar te cobrando, né? Então é importante que você veja que essa pessoa é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que consegue compreender, dividir claramente que o pecado não é a pessoa não é o pecado. Não é? Para lidar com aquilo, para que você possa vencer. Nessa questão de pensamentos nocivos, de coisas terríveis que estavam vindo sobre a minha mente, coisas ruins, queridos, mas muito ruins, não é? Cheguei a um ponto, algumas situações de como se eu quisesse desistir de viver, coisas assim. Meu Pai Todo-Poderoso, isso é pecado, queridos, isso é pecado, entristece o coração do Pai. Ele é Elehai, Ele é pela vida, Ele ensina-nos a ser Elehai. Nós não podemos olhar para uma situação e falar, isso aqui é maior do que Deus. Que isso, gente, não é? Então esse ponto é um ponto que você tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda para quem vai orar por você e não vai te lembrar depois, né? Aí vai entrar naquela situação, você já venceu o pecado, a pessoa vem te perguntar, e aí, como é que tá aquela área lá, né? Gente, é tudo que a gente não precisa, não é? Orar é para orar e não é para conversar mais sobre isso, não é? Eu e minha esposa, a gente tem uma prática entre nós aprendemos isso e nós temos vivido isso. Mesmo coisas que a gente pode ser tentado a conversar um com o outro acerca do pecado de alguém, alguma coisa, nós não comentamos entre nós.
Entre nós dois a gente não conversa, não é? Então, nesse dia eu orei junto com meu marido, ele ficou um pouquinho assustado, tadinho do meu marido, não é? Mas eu tinha ele, tive outra situação que eu peguei, fui também conversar com pessoas amadas minhas, pedindo socorro, não é? Porque há situações que aquele pecado você não vai conseguir vencer sozinho. Você vai precisar de alguém para estar com você e para confessar juntamente com você. Porque dependendo da situação que você está, você nem entende qual a magnitude daquele pecado que está te acometendo, não é? 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é que o Hanan, João, está dizendo aqui, queridos? Todos nós transgredimos em muitas coisas. Nós transgredimos, filhos. Olha, o fato de nós podermos passar por uma pessoa que está precisando de ajuda e a gente fechar nossos olhos para aquilo, aquilo já é uma transgressão aos olhos do Senhor se nós podemos fazer alguma coisa por aquela pessoa. Vocês entendem isso? Essa coisa da pessoa vir nos procurar com uma necessidade e você ter como socorrer o necessitado e você falar, vai com Deus que eu vou estar orando pela sua vida. Há situações, queridos, onde nós temos de agir. Nós temos de ser um instrumento do Eterno nas nossas vidas. Ah, mas eu não posso ajudar porque eu estou guardando dinheiro para ir para Disney. Então, queridos, é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. E essa prioridade eu tenho vivido com a minha família, eu tenho vivido dentro dos conceitos do Eterno, e eu até queria contar para vocês, isso vou fazer até uma parte, viu, queridos? Quando a gente acha que pode ajudar muito o Eterno, não é? Há muitos anos atrás, a Priscila tinha 5 anos de idade, eu tive um desejo muito grande de levá-la para Disney, justamente. Tinha um comercial da Estela Barros, eu falei o nome, mas paciência, onde dizia, todo bom pai leva os seus filhos para Disney, né? E aquilo entrou no meu coração de um modo tão forte, e eu tinha sofrido uma situação muito grave, nós estávamos no Valo Velho, e eu tinha sofrido uma situação, de uma situação como um sequestro da Priscila, foi algo terrível, ela tinha 5 anos de idade, fui eu que a encontrei, então foi algo muito terrível para o meu coração, não é? Já foi feito matérias na televisão sobre isso, então não é um caso tão oculto, mas para mim foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida, foi realmente essa situação com a Priscila, uma das piores coisas, né? A mais forte além dessa foi a perda do Marco Antônio, não é? Então o que aconteceu? Aquilo me entrou tão forte no coração e nós não tínhamos condições financeiras nenhuma, queridos. A nossa vida era para os meninos e tudo mais. E o que aconteceu? O Shopping Butantã, naquele ano, fez uma promoção. Eu tinha sonhado que eu tinha ido para Disney com a Priscila, com a irmã, tinha sonhado com isso. Falei, meu Senhor, acho que eu estou dormindo, estou sonhando com o comercial, não é? Mas era uma visão mesmo profética. Quando eu cheguei no Shopping Butantã, estava essa promoção. Férias no Shopping Butantã, o vencedor vai para a Disney. E naquela época não era comum ganhar uma viagem com 2 acompanhantes. Normal era um com acompanhante. Hoje já é mais comum, mas naquela época, gente, olha, a Priscila está com 23 anos agora, imagina, ela tinha 5 aninhos na época, então há muitos anos atrás, né? Então o que aconteceu? Esse era um concurso, você tinha que decorar o nome das lojas do shopping, não era sorteio, era um concurso, você tinha tarefas a cumprir. E eu ganhei realmente. Ganhei, fui para Disney sem 1 centavo, não é? Tudo foi sobrenatural nas nossas vidas, nós ganhamos as passagens, ganhamos a estadia e eu pude levar a Priscila e a minha outra filha. Realmente foi algo do Pai para nossas vidas. Nós conhecemos pessoas queridas lá, missionários, pessoas que atuavam com o evangelismo para a cortina de ferro na época, não é? Que não podia entrar evangelistas ali. Realmente nós conhecemos pessoas lindíssimas e que temos amizade até o dia de hoje por causa desta viagem que o Senhor nos deu, não é? Então, queridos, a questão é que muitas vezes as pessoas pensam
que a obra do Senhor é feita por meio do dinheiro, mas a obra do Senhor é feita por meio da Ruach HaKodesh. Se Ele quiser mandar uma mulher para os Estados Unidos sem nenhum recurso, sem absolutamente nada, sem ter como um visto de passaporte, que até isso nós ganhamos de uma pessoa. A pessoa nos deu os recursos para fazermos o passaporte e tirarmos o visto, não é? Todas essas coisas vieram para a gente de modo gratuito. Talvez se eu tivesse condições de fazer, eu não teria feito, não é? Então, assim, todos nós pecamos, queridos. Nós pecamos por comissão, nós sabemos que aquilo é errado e fazemos, ou nós pecamos por omissão. A gente se omite de fazer aquilo que o Eterno quer, não é? Números 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais no filho da terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também se tem perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Queridos, é importante você compreender que quando você pede perdão, você também tem de pedir perdão pela iniquidade dos seus pais, dos seus antepassados. Céu, agora dancei, agora não entendi nada, ninguém nunca pregou sobre isso para mim. Então, querido, não precisa pregar, minha querida. Você tem que ler as Escrituras. Você tem procedimento que quem legou para você foi o fútil procedimento dos seus pais. Você tem de pedir para o Eterno para perdoar a transgressão dos seus pais que está na sua vida, porque Ele vai visitar essa transgressão na terceira, na quarta geração. Entende? Se você não lê a oração dos profetas, que entendiam isso muitíssimo bem, você não vai compreender nem como pedir perdão, querido meu, querida minha. Porque você mal pede perdão pelos seus pecados específicos, não é? Que nem eu disse agora há pouco, peca no varejo e pede perdão no atacado. Já nem especifica, não é? Pai, me perdoa a minha mentira, eu agi assim, eu não sei porque eu fiz isso. Eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach, ou em nome de Jesus Cristo, tira de mim, me ajude a tirar. Eu habituei, eu criei um hábito de viver dessa maneira. Não é? Eu preciso mudar, isso está me dividindo do Senhor, isso está destruindo a nossa amizade. Se é um procedimento dos seus pais, se lembre, olha, eu estou agindo como agiu meus pais, me perdoe desse fútil procedimento que eu recebi como legado. Não é? Aonde nós vamos ler isso, Céu? Neemias 9, versículo 20. Vamos lá? Perdão. Neemias 9, versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Queridos, nós somos resultados dos nossos pais. Nós temos de pedir perdão, porque assim, você tem uma mãe que ela tinha chilique, não é? Tua mãe tinha chilique, ela só conseguia vencer as coisas de casa no grito, você vai ser tentada a ser uma mulher chiliquenta. Você vai ser tentada a agir exatamente como a sua mãe. Aquilo que você odiava na sua mãe, que você falava, meu, não aguento isso, é exatamente esse pecado que você vai desenvolver na sua vida. Principalmente se você agir com julgamento sobre a sua mãe. O seu pai agia com violência, você vai ser tentada a agir com a violência do seu pai, porque você aprendeu, você recebeu um legado, você tem de confessar aquele pecado. Pai, eu aprendi a ser como meu pai, perdoa a iniquidade dele que está em minha vida como um legado. Eu recebi isso, eu aprendi direitinho a ser assim. Perdoa a iniquidade do meu pai, perdoa a minha iniquidade, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Você tem de especificar ao Eterno qual é o pecado. Vamos ler aqui Daniel 9, versículo 6. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Queridos, é isto que nós temos de orar. Querido Pai, olha só, eu estou aqui nessa condição, eu aprendi a ser violento, olha, eu aprendi a beber, Senhor. Pai, eu aprendi a beber, eu vi essa situação, eu abominava essa situação e hoje, Pai, eu não estou conseguindo me livrar disso. Perdoa a iniquidade do meu pai, perdoa a minha iniquidade diante dos teus olhos que é grande. Olha, eu aprendi a agir raivosamente, eu aprendi a não ter domínio próprio, Senhor. Perdoa a iniquidade do meu pai, da minha mãe, e perdoa a minha iniquidade que é grande diante dos teus olhos. Você tem de orar assim. Não fui eu que disse.
Nós temos de orar pela iniquidade dos nossos pais que habitam em nossas vidas, queridos. Isso nós ganhamos, veio no pacote. Não veio só a linda cor dos seus olhos, não veio só os seus lábios, seus dentinhos. Não veio só isso no pacote, teu cabelo, que pode ser ruim, pode ser bom aos seus olhos. Veio no pacote também a ira, a indignação, a mentira, a susceptibilidade a drogas, a susceptibilidade a câncer, a susceptibilidade a ter uma série de questões que são legados dos nossos pais, biológicos e emocionais, espirituais. Tá bom, queridos? Confessar o pecado exige que você tenha tempo com o Todo-Poderoso. Não adianta você chegar lá e falar: Pai, perdoa nossos pecados, que são muitos diante dos teus olhos. Nem você está lembrando dos seus pecados, queridos. Vocês estão fazendo isso, sabe por quê? No bastantão, né? Vocês estão fazendo isso de um modo que nem você está lembrando dos seus pecados. Desculpa de ser tão honesta, não é? Então, assim, eu tenho visto essas situações dessa maneira e eu tenho realmente que agradecer ao meu querido aqui, que fez essa pergunta maravilhosa, que se nós sabemos como pedir perdão dos nossos pecados, se nós sabemos confessar nossos pecados. Confessar, querido, é falar o pecado, não é? Pai, olha, eu caí nisso aqui, eu menti, eu agi de um modo que eu não deveria agir, eu fiz alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, não é? Pai, me perdoa disso. Se isso está relacionado com os seus pais, Pai, perdoa o meu pecado e perdoa o pecado dos meus pais, porque é idêntico e continua vivo em mim, continua vivendo dentro de mim, não é? Eu continuo sendo portador disso, eu não vou deixar isso seguir para a próxima geração, isso não vai entrar na vida dos meus filhos. Isso não vai entrar na herança dos meus netos. Isso acaba aqui. Rompe com essa herança, queridos. Rompe com essa casa ruim, não é? Casa ruim, você sabe a história da casa ruim? Não sabe? Vou contar para você a história da casa ruim, né? A pessoa recebeu a casa de herança do pai e da mãe e a casa dava problema de encanamento, dava problema de esgoto, dava problema em tudo. Tudo vazava naquela casa. Aí a pessoa pegou e deu para o filho. E com o filho começou a dar problema de vazamento, começou a dar problemas de esgoto, que nunca se resolvia naquilo. O filho deu para o outro, que seria o neto. A casa afundou, queridos. A casa afundou na mão do neto, não é? Então, é a casa ruim, que deveria ter saído da vida daquela família, não passar o pepino para outro de maneira nenhuma, mas na mão deles não iria prosperar nunca aquilo ali, não é? Então, queridos, se livre da casa ruim. Não passe uma herança para os seus filhos que eles vão afundar dentro da casa, gente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Confessar o pecado exige coragem, queridos. Exige a atuação da Ruach HaKodesh, falando ao seu coração, falando ao seu espírito. Você precisa confessar os pecados seus, cada um, de acordo com os pecados que você conhece, que você tem e pratica. Não pode uma pessoa salva que nasceu de novo viver na prática do pecado. Uma pessoa que nasceu de novo não pode continuar mentindo, não pode continuar fofocando, não pode continuar adulterando, não pode continuar fazendo as coisas que fazia na sua velha vida, queridos, fornicando. Não pode continuar roubando, não importa nem seu imposto de renda. Uma pessoa que nasceu de novo não pode ter pecados que são comissionados, pecados decididos. Queridos, o Eterno não tem compromisso em perdoar pecado comissionado, queridos. Ele perdoa pecados que você não sabe que cometeu, desagradam. E ele vai falar com você: você fez isso, é ruim, eu não gostei. Você está se afastando de mim. Tá bom, meus queridos? Então, tome uma atitude em prol da tua vida, não é? Ah, Céu, mas tem coisas aqui que eu não consigo vencer. Procure um conselheiro, uma conselheira, um aconselhador que possa te ajudar a elevar essas questões diante do Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach, meu amado e minha amada. Não é? Não vá para o túmulo com isso aí. Você não vai aguentar o peso da bagagem. Você não vai aguentar o peso da bagagem. Não se comprometa com esse mal, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Vamos confessar nossos pecados. Olha, querido meu, querida minha, quando eu percebo que eu cometi um pecado involuntário, eu cometi um pecado involuntário. Na hora o Espírito Santo fala comigo, a Ruach HaKodesh, aleluia e louvado seja o nome do Eterno todos os dias, porque Yeshua nos enviou a Ruach HaKodesh, não é? Na hora eu falo com o Pai.
o quanto antes você eliminar o que você fez. Se eu tenho de me retratar com alguém, eu me retrato. No mesmo momento eu vou me retratar com a pessoa, tá bom? E se eu tiver um pecado que é meu só, que envolve minha vida somente com o eterno, eu falo, Pai, olha aqui, olha que coisa terrível que está acontecendo comigo. Me perdoa meu pecado e me ajude. Normalmente, meus queridos, as coisas na minha área, pelo menos de pecado, são coisas da minha mente, são pensamentos negativos, são coisas ruins que eu tento sempre, de vez de eu ir para o caminho da fé, eu vou para o caminho contrário de uma situação que está negativa e me vem pensamentos ruins e quando eu vejo, eu permiti pensar mais tempo do que eu deveria. Quando vem um pensamento ruim, normalmente temos de combater com louvor. Essa é a prática que eu tenho conseguido na minha própria vida. Vencer pensamentos ruins por meio do louvor. Então eu já começo a lembrar dos louvores, a cantar aqueles cânticos, aos salmos. Eu levo cativo o pensamento. Normalmente é nisso que eu entristeço o Pai. Não é? Eu tenho atravessado alguns problemas gravíssimos, queridos. Só quem está próximo sabe o que eu tenho enfrentado. Perseguições que muitas vezes eu quero sentir a coitadinha. Ai de mim. Querido, isso é pecado, querido, isso é pecado. Vocês sabiam disso? Ai, porque eu estou enfrentando, né? Todo mundo odeia o Cris, né? Então todo mundo odeia céu, ó dia, ó céu, ó azar, né? Então esses pensamentos, quando me vêm, eu tenho de levar cativo os meus pensamentos. Eu tenho de levá-los cativo. Então, isso é o que eu estou vivendo na minha própria vida. É uma situação de opressão extrema. Claro, eu acredito que nenhum dos meus ouvintes esteja passando por uma situação como essa. Eu consegui entrar numa situação extrema mesmo. Mas eu posso dizer a vocês, queridos, nenhum problema é grande para o nosso Pai. Então há momentos que sim, eu me vejo em desespero. E todo desespero é contrário à fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu percebo o que eu estou fazendo, e algumas vezes eu estou chorando, eu estou me sentindo extremamente fragilizada, eu estou dizendo, Pai, eu não posso, e o Pai está dizendo, pode, e eu falo, não posso, ele fala, pode, e aí fica nessa, né? Eu dizendo que não posso, ele falando que pode, é claro que ele está certo, queridos, ele sempre está certo, ele sempre está certo, nele nós podemos confiar. Então, assim, já estou até abrindo meu coraçãozinho para você, para que você compreenda, queridos, eu estou no mesmo caminho que você, caminhando pela estrada, não é aquela estrada do Mágico de Oz, não é? Já ensinei para vocês o que é Oz. Oz em hebraico é poder, poder. E esse poder é poder bélico, não é? E Oz é a maneira que se mede aqui o ouro, não é? Que é chamada onça. A onça Troy é chamada Oz, não é? Então, o Mágico de Oz é o mágico do poder bélico, que não tem nada a ver com o nosso Pai Celestial. Eu não estou na estrada de tijolos amarelos. Eu estou andando em ruas de ouro, queridos. Eu não tenho tijolinhos amarelos para caminhar. Eu caminho nas ruas de ouro. Você também deveria caminhar. De que maneira a gente não sai da estrada, que é Yeshua HaMashiach? Quando você confessa os seus pecados, se arrepende do mal e você reata a tua relação total com o Pai. Então você vai ser bem-sucedido em tudo que você realizar. Vamos pecar? Vamos, queridos. A ansiedade vai vir? Vai. Você está lá no caminho, na boa, não é? Como diz meus filhos, na boa, né? Aí eles dizem, então, lá, no caminho na boa. Daqui a pouco passa o motoqueiro e leva embora o retrovisor, né? Meu querido, minha querida, é evidente que você vai ser tentado a pecar. Contra a vida do motoqueiro, contra a mãe do motoqueiro, contra os tios, os ancestrais do motoqueiro, contra quem fez a moto, não é? Então, assim, todos os dias nós somos submetidos a situações que vai nos levar a julgar pessoas, a agir contra pessoas, a pensarmos mal de pessoas, a julgarmos todas as raças de motoqueiros do mundo, não é? É assim que nós somos, queridos. Nós somos juízes de plantão. Não é? Então, assim, nós precisamos de saber lidar com as situações em todo o tempo. Pai, eu pequei, eu não deveria ter pecado contra o motoqueiro, né? Ele levou aqui, agora eu estou com um problema, ou ainda foi embora. Arrancou meu retrovisor e ainda foi embora. Não é? Nem peguei a placa, pai, porque eu estava olhando para o retrovisor. Onde é que o retrovisor caiu? Se é que dava para pôr de volta no lugar. Não é? Então ainda fiquei com prejuízo, pai. Não é? E nós detestamos prejuízo. Não é? Aí você está andando um pouquinho sem o retrovisor, o policial te para. Porque você está sem retrovisor. Não é?
E ainda, até você explicar, aí você tomou mais raiva do motoqueiro do que já o motoqueiro deveria, não é? Abençoai e não amaldiçoeis, não é? É assim que o Senhor nos tem ensinado. Nos tem ensinado a caminharmos e a vivermos de modo concorde no Senhor. Então nós somos tentados, queridos, no nosso convívio com nossos cônjuges, nosso convívio com os filhos, nossos convívios com irmãos, nós somos tentados continuamente a agirmos contrário à vontade do Senhor e saindo da vontade do Senhor nós pecamos. Nós pecamos quando nós falamos uma palavra que não deveríamos, nós pecamos quando nós temos pensamentos sobre as pessoas de julgamento, nós pecamos quando nós entristecemos a Ruach HaKodesh nas nossas vidas e ela não vai andar com a gente porque nós a entristecemos. Ou você anda com alguém que te entristece? Então vamos nos considerar e compreender qual a boa vontade do Pai, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, tá bom, meu querido e minha querida? Vou deixar você aqui com uma música que fala o seu coração e nós já voltamos com mais recados aí para você.